Gurizada, nós temos uma aula de outros tipos de concentrações. No caso, duas. A concentração molar e partes por milhão. A concentração molar, também chamada concentração em mol por quilograma ou molalidade. Molalidade, porque tem aquela outra chamada de molaridade, né? Que cai muito, a molaridade. A molalidade não é muito de cair. Cai bastante no próximo assunto que a gente vai ver, que é propriedades coligativas. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, tá certo? A pressão de vapor diminui, a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de congelamento diminui. E nós precisamos exatamente da molalidade para fazer o cálculo de quanto a temperatura de ebulição aumenta quando se adiciona um soluto não volátil, assim como também precisamos da molalidade para calcular quanto a temperatura de congelamento diminui pela adição de um soluto não volátil, tá? Então a gente vai usar muito esta parte lá em propriedades coligativas na hora de fazer cálculos do quanto a temperatura de ebulição aumentou ou quanto a temperatura de congelamento diminuiu pela adição de um soluto não volátil. Mas isso é assunto, né, moçada, para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai ver o que é a concentração molar, então. A concentração molar é uma divisão, uma relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente. É a segunda vez que aparece massa do solvente. Qual foi a outra vez que apareceu a massa do solvente? Lá em título. Lembra que título era a massa do soluto dividido pela massa da solução? Que a gente tinha que somar o M1 mais o M2? Pois agora apareceu de novo o M2, tá? Ó, número de mols do soluto em mol, 1 mol, 2 mol, 3 mol, meio mol, quantos mol tu tem? E a massa do solvente. Esta massa do solvente é obrigado a estar em quilo. Senão, como é que tu vai ter concentração em mol por quilograma se a massa do solvente não estiver em quilograma? Nem preciso te dizer que na maior parte das questões a massa do solvente vai estar em gramas. E tu vai precisar passar para quilo. Lembre que cada quilo tem 1000 gramas. Então, se tu tiver lá 200 gramas de solvente, tu tem, na verdade, 0,2 quilo, tá? Então, isto é o conceito de concentração molar, a molalidade, tá? Isto aqui em fórmula, número de mols do soluto, N1, massa do solvente, M2. Como que a gente calcula o número de mols do soluto? Massa do soluto pelo mol do soluto. Sempre lembrando que o M1 é aquele valor que a gente lê no corpo da questão. Está escrito no exercício. E o mol é aquele valor que consultamos na tabela periódica. Então, no lugar do N1, eu posso colocar o que ele significa. E então nós temos que a molalidade é a massa do soluto dividido pelo mol do soluto
e ainda vezes o M2 aqui, tá? O que é de fundamental importância que tu lembre? Que a massa do solvente precisa estar em quilogramas, tá? Tem que estar em quilogramas a massa do solvente, tá, moçada? Lembre-se disso. Um exemplo, uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Qual a molaridade desta solução? 3 mol por quilograma. Qual o significado disto? Uma solução 3 mol por quilograma de hidróxido de sódio, tá? Então, ó, em cada 1 quilo, que é 1000 gramas de solvente, no caso o solvente aqui é a água, porque é uma solução aquosa. Então, ó, em cada 1 quilo, 1000 gramas de água, há 3 mols de NaOH. Lembra que mol é o valor da tabela periódica? Quanto é o mol do NaOH lá na tabela? Olhei na tabela e vi que é 40 gramas. Se eu tenho 3 mols, então eu tenho 3 vezes 40 gramas. Portanto, eu tenho 120 gramas. Em cada quilo de água, a gente tem 3 mol de NaOH, que é, na verdade, 120 gramas. Povo, qual a importância da gente entender o significado das concentrações? É que a gente pode resolver as questões por regra de 3. Ó, num quilo de água tem 3 mol. Se eu tiver 2 quilos, eu vou ter quantos mols? 6. Num quilo de água tem 120 gramas. Se eu tiver meio quilo de água, quantas gramas eu vou ter de NaOH? 60 gramas. Tá? Então, entender o significado pode nos libertar das fórmulas e conseguir resolver as questões por regra de 3. Tá? Vejamos agora parte por milhão, os famosos ppm, né? Que as provas do Enem gostam muito de cobrar. É só a gente ver, né, pessoal, quantas questões já apareceu na prova do Enem falando de parte por milhão. Sem falar que pode aparecer em qualquer vestibular uma questão sobre partes por milhão. Então, vejamos um exemplo. Eu tenho uma solução aquosa de hidróxido de sódio novamente. A concentração é 20 partes por milhão. Lá no meu exercício, eles vão falar que é 20 partes por milhão massa-volume. Ó, massa-volume. O que significa isso? Que eu tenho 20 gramas de NaOH. Por que aqui está em grama? Porque é massa. Tá? Em 1 milhão de ml. Então, onde é que saiu esse 1 milhão aqui? Aqui, ó. 20 partes por milhão. Então, 20 gramas por 1 milhão de ml. De o quê? De solução. Então, cada 1 milhão de ml tem 20 gramas. Se eu tiver 10 gramas, eu vou precisar de quantos ml? 20 gramas precisa de 1 milhão. 10 gramas vai precisar de metade de 1 milhão. Tá?
Outro exemplo. O ácido sulfúrico, uma solução aquosa, então ácido sulfúrico em água, tem uma concentração de 70 partes por milhão. Lá no corpo da questão, explicava que era em massa. Tudo massa aqui, ó, tá? Então eu tenho 70 gramas, porque é massa, de H2SO4 em 1 milhão de gramas de solução. Tudo massa, ó. 70 gramas de H2SO4 em 1 milhão de gramas de solução. E daí eu posso fazer qualquer regrinha de 3 que a prova, a questão lá, queira que eu faça. Se eu tiver 140 gramas de ácido sulfúrico, quanto que eu preciso de solução? 70, 1 milhão. 140 gramas vai precisar de 2 milhões de gramas de solução. Outro exemplo. Eu tenho uma questão que fala que a concentração de gás carbônico no ar é de 80 partes por milhão. VV, volume, tudo em volume, tá? Então, ó, concentração de gás carbônico no ar. Li no exercício isso. 80 partes por milhão. Tudo em volume. Então eu tenho, ó, 80 ml de CO2 em cada 1 milhão de ml de ar. Em cada 1 milhão de ml de ar, 80 ml de CO2. Para manter essa concentração aqui, se eu tiver 40 ml, quanto de ar precisa para dissolver essa quantidade de gás carbônico sem nenhum problema à saúde, pela concentração que está aqui? Então, se eu tenho 40, eu preciso aqui de X. 40X. 80 para 1 milhão. 40 para meio milhão, que é 500 mil ml de o que, pessoal? De ar. Então, ó, partes por milhão não tem fórmula, pessoal. É só uma regrinha de 3 simples. Lembrando que tu tem 1 milhão. O que estão te falando para 1 milhão, tá? Existe também questões que falam em parte por bilhão. Se é por bilhão, em vez de nós usar 10 na 6, nós vamos usar 10 na 9. Se for parte por bilhão, tá? Em vez de 10 na 6, é 10 na 9. Meus lindos, nos vemos na correção dos exercícios aí desta aula.